O que você pode fazer por você nesse momento? Diante de todas as situações que você está vivendo, o que você pode fazer para torná-las mais suportáveis? E quais palavras de conforto você consegue dizer para você e não só para as pessoas, como se somente os outros merecessem a sua compaixão, a sua compreensão, o seu entendimento? Nós falamos muito sobre o processo de autoconhecimento, ele é fundamental, mas deixamos muito de lado também o processo de autoaceitação. Aceitar-se é aquilo que Santo Agostinho já nos ensinava há tantos séculos atrás, dizendo que o processo de interiorização e de conhecimento de si, ele passa primeiro, sim, pelo conhecer-se. Você precisa se conhecer, porque sem se conhecer você nunca vai saber de fato quais são os seus pontos positivos, negativos, qualidades, dificuldades e o que você realmente precisa. Mas depois do passo de se conhecer, você precisa urgentemente se aceitar. Então é conhece-te, aceita-te, para no fim supera-te. Então superar-se. Você precisa passar por essa escadinha. Primeiro eu estou me conhecendo e a partir do momento que eu começo a me conhecer e me conheço cada vez mais, eu posso me aceitar e aceitar aquilo que eu sinto, as minhas emoções, e essa aceitação me faz e me leva a uma superação. Não adianta também pararmos no autoconhecimento, não adianta pararmos na autoaceitação. Precisamos nos superar. Essa autossuperação, ela é o prêmio fundamental. Mas hoje eu quero falar contigo somente sobre esse processo de aceitação, onde nós deixamos muitas vezes de olhar para a gente com tanto carinho, a gente deixa de nos escutarmos, a gente deixa de escutar o nosso corpo, de escutar os nossos pensamentos, as nossas angústias. Sentimos, isso é fato, a gente sente muito, mas até onde nós damos vida e nós estamos atentos àquilo que sentimos? As nossas emoções sempre querem nos comunicar alguma coisa. As nossas emoções são fundamentais, elas são porta-voz do nosso interior para o nosso exterior. Se a nossa vida interior não estiver bem equilibrada, minimamente conectada com a nossa vida exterior, então acaba acontecendo aquilo que a gente chama de incongruência na psicologia. As coisas elas saem do lugar, elas ficam totalmente desequilibradas e sentimos isso como que escorrer pelas nossas mãos a vida, parece que ela vai se desequilibrando em todas as suas dimensões, em todos os seus caminhos. Por isso é preciso dar um passo atrás. Não ficar somente sentindo, mas compreender o que sentimos para compreender mais ainda o que nos faz sentir. E depois, e o mais fundamental de tudo, o que podemos fazer com aquilo que sentimos. É preciso aceitar. O processo de aceitação nem sempre é fácil. E tá tudo bem encarar a dificuldade, tá tudo bem encarar as emoções e os sentimentos que hoje você tem e carrega com você e que você não gostaria de sentir. Não conheço ninguém que venha perguntar a um psicoterapeuta: como eu faço para ser triste? Não, nunca chegou essa demanda, porque as questões que as pessoas trazem é justamente como eu faço para ser feliz, como eu faço para largar tal vício que me faz mal, como eu faço para fazer a minha família mais feliz e realizada. É verdade, esses são os caminhos que nós queremos alcançar. Mas também Frankl falava que quanto mais a gente busca desesperadamente uma meta, mais esse objetivo, essa meta, ela se escapa. Por exemplo, uma pessoa que ela desesperadamente precisa de dinheiro é muito mais provável, e isso estatisticamente comprovado, é muito mais provável que ela faça escolhas erradas, por exemplo, em investimentos, apostas, situações onde ela pudesse ganhar um pouco mais ou trocar uma coisa por outra em vista de receber algum valor. Essas pessoas, elas quando estão dentro, né, então dessa situação do buraco negro, do furacão dos acontecimentos, elas não conseguem respirar para tomar boas decisões. E isso é o desespero atrás do dinheiro. Uma pessoa que ela quer constantemente ser feliz, ela quer alcançar a felicidade, tenha certeza, quanto mais você desejar ser feliz, mais a felicidade ela escapará, ela irá para longe de você. Porque ser feliz não dá para ser insistindo nessa felicidade. Perceba que os momentos mais felizes da sua vida você não estava tentando ser feliz.
É como se você não tivesse esse impulso ou essa preocupação. Você simplesmente estava sendo. Você se deixou viver o momento e sentir aquelas emoções que estavam em torno daquelas vivências. E, claro, alguns momentos difíceis, eles demandam de nós aquilo que eu costumo chamar de aceitação radical. Não simplesmente uma aceitação, mas é uma é uma super aceitação. Ela precisa ser radical, ela precisa ser uma aceitação voltada a si e a tudo que te compõe, desde dentro até para fora. O primeiro passo fundamental para essa aceitação radical é você entender que a realidade ela é externa, né? A realidade ela acontece aqui fora de nós e ela impacta diretamente dentro de nós, no nosso interior. E o contrário também é verdadeiro. Tudo que se passa dentro de nós, as nossas emoções, nossos pensamentos, eles impactam diretamente o nosso olhar, a maneira como vemos o mundo, as coisas, a maneira como escutamos o que as pessoas falam, a maneira como vemos os cortes da vida passar na nossa frente. E bom, ainda que seja muito difícil, eu repito isso, é possível a partir do momento que você se propõe a primeiro entender, para depois aceitar que todas essas coisas exteriores, elas fogem do seu controle. Sim, tudo que está à sua volta, 90% elas, primeiro, não dependem 100% de você e elas fogem do seu controle para que elas aconteçam ou deixam de acontecer daquela forma. Ao menos que você seja o catalisador, ao menos que você seja, né, aquele que vai fazer tal coisa acontecer. Então, quando você se depara com essa realidade que foge do seu controle, aceitar ela é entender que é isso. E você não tem o que fazer a não ser aceitar. Do melhor ao pior, de tudo aquilo que acontece, está acontecendo. E se está acontecendo, não adianta você se prender no poderia ser diferente. E se eu tivesse feito, mas você não fez e não foi diferente, e é isso, e é com isso que você precisa lidar hoje, agora. E eu quero te dar 5 passos práticos de uma maneira que você consiga colocar realmente no seu dia a dia, ainda que você não esteja em momentos difíceis, mas também e sobretudo neles. Praticar esses 5 passos, eles vão te ajudar a ter uma clareza maior sobre suas emoções e sobre um processo de autoconhecimento e autoaceitação, para que você possa aceitar as coisas que não estão no seu controle, mas também aceitar aquelas que você pode controlar, o seu comportamento, as suas reações, as suas emoções. Então, o primeiro passo é o que eu já falei, eu vou retomar ele, dizendo: para de se preocupar com aquilo que você não controla, para de perder o seu tempo. Eu sei que você pode estar me escutando falar, claro, não é você que está nessa situação. E graças a Deus por isso, eu não estou na sua situação, na sua vida, mas eu estou na minha. E nas minhas situações, nos meus sofrimentos, lidando com as minhas emoções. E tudo isso eu preciso aceitar. Precisamos, de uma vez por todas, parar de perder o nosso sono, as nossas noites, por coisas que vão continuar no dia seguinte, com a gente dormindo ou a gente estando acordado, com coisas que provavelmente podem não acontecer no dia seguinte, mas não dá para saber. E isso vai acontecer ou deixar de acontecer quando a gente dorme ou quando a gente passa a noite acordado. E se passamos a noite acordado, é muito mais provável que o dia seguinte ele seja pior, ainda que o cenário que a gente estava esperando não se realize, não se concretize. Ainda que aconteça outras coisas, boas inclusive, talvez não sejamos e não estejamos prontos e com a cabeça em paz para poder se alegrar com o que de bom também acontece, porque afinal perdemos uma noite de sono. Um outro passo é a gente poder se resignar com as nossas emoções, principalmente as emoções que não são tão positivas e elas surgem dentro de nós. Isso significa que nós podemos olhar para elas e podemos refazer algo dentro de nós a partir delas. A partir de uma raiva, nós nos podemos fazer mais tolerantes. A partir, né, de uma tristeza, nós podemos nos fazer mais compassivos e ter mais compaixão por outros que também estão tristes, que também sofrem.
mas aceitar a nossa tristeza, a nossa raiva, o nosso ódio, o nosso temor, tudo isso é fundamental para que a gente possa dar outros passos em direção também a outros. Agora, esse terceiro passo, você precisa ser muito verdadeiro, muito verdadeira com você e dizer assim: eu posso errar, eu posso falhar. Você deve se acolher nas suas falhas, nos seus erros, independente das causas que aconteceram, das consequências. Ah, Lucas, mas foi péssimo, mas se eu não tivesse feito aquilo, mas olha o que aconteceu com a minha família, olha o que aconteceu com as pessoas ao meu redor. Tudo bem, aconteceu. Agora, o que vai acontecer é o que importa. E para que aconteça coisas melhores e aquilo não se repita, e essas coisas que te fazem mal, que te fazem triste, não aconteçam mais, é justamente você aceitar aquilo e poder mudar o rumo, o foco daqui para frente. Aceita os seus erros, aceita as suas falhas, inclusive daqui para frente, todas as vezes que você cair, que você escorregar, se levante porque você pode falhar, você pode errar e tá tudo bem. Tá tudo bem se você entender que essas falhas e esses erros, eles podem ser superados. E não, aceitar falhas e erros não é se apegar a eles. É simplesmente fazer eles de degraus, de trampolins, para a gente poder ir mais alto, rumo àquela superação que vem depois da aceitação. Esse quarto passo, ele é muito difícil para algumas pessoas, porque envolve o corpo, envolve essa parte que nos carrega e nos faz estar em contato com o mundo exterior. Bom, você precisa entrar em contato com o seu corpo, agradecer a ele por tudo que ele faz por você, por onde ele te permite chegar e cuidar dele. Cuidar do nosso corpo envolve também cuidar, lidar com as emoções, qualquer que seja a sua aparência, esteja você satisfeito ou não com ela. Tudo isso implica nas suas emoções. E você poder valorizar esse seu corpo que te sustenta, esse seu corpo que te dá a existência nesse mundo que também é material, nossa, vai ser um passo de valorização muito grande e que só você pode fazer por você. Experimente se desafiar também em relação à sua aparência. Decida-se sim mudar aquilo que você quer mudar, decida-se a tomar atitudes e fazer diferente daquilo que não está te fazendo feliz, se continuar da mesma forma, do mesmo jeito. Ah, Lucas, mas já está tanto tempo assim, já nem vale a pena. Não vale a pena é ficar frustrado, é viver frustrada, é continuar levando uma vida quando você se olha, você não se reconhece e não consegue reconhecer o melhor que existe dentro de você e que também deve ser exteriorizado por esse corpo, por essa carne. Portanto, valorize esse seu corpo, valoriza essa vida que ela é visível por fora também. E por fim, para algumas pessoas que se aceitar demanda muito mais energia, é muito mais difícil, esse último passo, ele pode ser o seu primeiro passo a partir de agora. Peça ajuda. Você não precisa fazer todo o trajeto de autoconhecimento e de autoaceitação, quiçá de superação sozinho, sozinha. Não, você só vai sozinho se você quiser. Peça ajuda. Entenda que existem pessoas ao seu redor que estão disponíveis para te ajudar. Não, Lucas, não tem. Então, você está de frente para um profissional que está aqui totalmente disponível para poder trabalhar contigo rumo a um processo de autoconhecimento, autoaceitação, mas muito mais importante do que isso, de superações. Você pode se superar, eu acredito em você, eu acredito que se você quiser e tomar decisões acertadas a partir do momento em que aceita tudo aquilo que está acontecendo na sua volta, dentro de você, e dando nome para cada uma dessas coisas, reconhecendo o papel e o lugar de cada uma dessas coisas na sua vida, e quando é capaz de olhar para você, também encontrar potencialidades, aquelas mais escondidas, mais silenciosas, eu acredito que você pode conhecer uma versão de você que você ainda não conhece, mas não conhece porque você não aceita aquilo que é e aquilo que possui hoje. São os primeiros passos que você pode dar, mas esse passo de pedir ajuda é um passo que realmente requer humildade, requer silêncio, requer uma decisão muito acertada, que é uma decisão que
vai te dizer que não, você já não está na estaca zero. Você já saiu do lugar. Você já provou para você mesmo que é possível sair de onde você achou que sempre esteve. Dê esse passo. Entre em contato comigo pelo link abaixo. Você pode botar nos comentários se esse vídeo ele foi bom para você, se ele fez algum sentido para você, porque é isso que eu quero fazer com a sua vida aqui nesse canal. Simplesmente mostrar para ela, mostrar para você que existe muito sentido a ser realizado nessa vida. Nós precisamos buscar sentido. Mas assim como no início do vídeo eu falava que não pode ser através de desespero que se busca felicidade, dinheiro, entre outras coisas, não é desesperadamente que se busca sentido ou valores para viver. É vivendo que se encontra o sentido. É vivendo que se realiza tudo aquilo que a vida espera de nós e entrega diante de nós. Então, tantos deveres a serem cumpridos e precisamos estar dispostos a isso. E eu pergunto, você está disposto, você está disposta a poder erguer a sua vida degraus acima, a subir no trampolim e pular e saltar de forma que você possa fazer um mergulho interior profundo em você mesmo para poder ressurgir e poder realizar numa profunda superação daquilo que você achou que estava determinado, condenado a ser sempre o mesmo, a ser sempre tudo igual, como foi até hoje. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva, compartilhe esse vídeo, coloca aqui nos comentários se te ajudou, se foi bom para você e se fez sentido, porque se fez, eu tenho certeza que a gente vai se encontrar daqui a alguns dias novamente. Um abraço, até a próxima.